bem-vindos à primeira aula do curso Técnicas de Estudo e Estratégia de Aprendizagem para Estudantes de Pós-Graduação. Esse é um curso que a gente há muito tempo estava querendo dar, e a gente está super satisfeito dele ter saído agora. A gente tem trabalhado na lupa bastante tempo já com o desenvolvimento de habilidades acadêmicas em estudantes de vários níveis de formação, mas a gente tem, prioritariamente na lupa, tendo como clientes mais crianças e adolescentes, não porque a gente prioriza isso, mas tem sido mais as pessoas que têm nos procurado. Mas a gente, eventualmente, vez ou outra, a gente recebe estudantes de pós-graduação ou estudantes de concurso, que são pessoas que estão trabalhando num nível de desempenho um pouco mais complexo, do que os estudantes de pós-graduação. A gente sabe, hoje que essa tarefa, a gente, mesmo tendo passado pela escola, mesmo tendo feito uma graduação, na hora que a gente inicia um estudo de pós-graduação, seja tanto num mestrado, doutorado, ou seja, numa pós-graduação estrito sensu, quanto numa pós-graduação lato sensu, uma especialização, por exemplo, a complexidade do conteúdo passa a ser maior, e um outro detalhe, que o volume, às vezes, de material que a gente tem que ler de uma semana para outra na pós-graduação tende a ser maior do que o volume de materiais que a gente precisa ler na graduação, e, além disso, os textos técnicos são textos mais robustos, mais técnicos, mais áridos, que também envolvem complexidade. Eu acho que, além disso, tem uma perspectiva que, quando a gente está na pós-graduação, acho que isso não é a realidade para todas as pessoas, mas para muitas pessoas, depois que ela conclui a sua graduação, que ela entra no mercado de trabalho. Não é a realidade, obviamente, de todos, mas para muitas pessoas, sim. Termina a graduação e aí, então, vai trabalhar. E aí vai depois fazer pós-graduação, algumas delas. E aí ainda tem um desafio maior, que é conciliar o trabalho, conciliar a vida doméstica com a própria pós-graduação. Agora, na quarentena, acho que isso traz dezenas de outras complicações para a nossa vida, porque a gente, todo mundo que está fazendo o que deveria fazer, está ficando em casa, está se isolando mais, está vendo a quantidade de trabalho que existe em casa que simplesmente triplicou. Acho que, em parte, porque a gente está... alguns de nós não faziam tantas tarefas domésticas e agora está precisando fazer, porque está em casa sozinho, às vezes sem ajuda, e também porque a gente, estando em casa, é impressionante como a gente bagunça e suja muito mais as coisas. Aqui em casa, acho que eu nunca vi... Acho que estou precisando de uma curva de achatamento, não é do Covid, é uma curva de achatamento da minha pia, porque ela só vai aumentando assim, a gente precisa achatar essa curva para a gente conseguir seguir. Então, o dia inteiro tem coisa para fazer. Você lava uma louça, a louça está lá de novo, você arruma a cama desarruma. Eu tenho uma criança de 6 anos que está em casa, então a gente sabe como que essa criança é um furacão. Então, ao período, ele passava 8 horas na escola por dia, agora ele passa 8 horas bagunçando a casa por dia. Então, enfim, a vida fica mais complicada e complexa para a maioria de nós. Então, a gente sente que a gente tem uma carga horária de trabalho, de estudo, muito maior do que em momentos anteriores da nossa vida. Os textos são mais específicos, como eu disse, essa dificuldade de conciliar, e acho que, independentemente da quarentena, acho que agora realmente a gente está vivendo um momento especial na vida de todos os seres humanos, mas, independentemente desse momento, existem várias pesquisas que têm mostrado aí uma correlação entre saúde mental e pós-graduação, mostrando o quanto que a pós-graduação é um fator de risco para o desenvolvimento de alguns sofrimentos psicológicos. A pós-graduação está muito associada à ansiedade, muito associada à depressão, e isso, obviamente, em parte também em função do tipo de relação que algumas instituições, alguns professores e orientadores estabelecem com os seus próprios alunos. Não é uma situação fácil, é uma situação em que há uma grande pressão para desempenho, uma situação que há cobranças,
às vezes, negligências por parte de orientadores que deixam o aluno desamparado, sem saber, né, quais passos dar. Então, acho que por tudo isso tem sido bastante difícil. E o que a gente vai ver, gente, nesse curso? São um curso de 10 aulas, né? Que ele pretende lidar com todos os principais desafios que a pós-graduação tem oferecido, ensinando a vocês um conjunto de ferramentas e estratégias para que vocês se tornem mais autônomos com relação ao estudar e que você consiga transitar por esses desafios únicos que a pós-graduação oferece de uma maneira mais calma, de uma maneira mais serena, aprendendo a observar o efeito das suas ações em você mesmo, nas outras pessoas, ou começar a observar o papel das suas emoções, dos seus pensamentos, muitas vezes negativos, diante, né, das situações de desafios da pós-graduação, e, obviamente, aprendendo a fazer alguma coisa com relação a isso. E, além disso, óbvio, a gente vai também exercitar, não só discutir com vocês, mas exercitar um conjunto de técnicas e estratégias específicas voltadas para o que a gente chama de atividades acadêmicas de forma geral. Então, a gente vai, por exemplo, discutir, né, primeiro, como que a gente estuda artigos científicos. Então, a gente vai ter uma aula especificamente para isso, a leitura do texto acadêmico, a leitura tanto de artigos, mas também capítulos técnicos, que especificidades tem esse conteúdo e como a gente pode lê-lo de uma maneira a extrair informações dele para que possam ser usadas posteriormente. Acho que uma das características que difere o estudo da graduação obviamente, da educação regular e o estudo da pós-graduação é que na pós-graduação, e aí, óbvio, especialmente no estrito sensu, no mestrado, doutorado, mas não só, na pós-graduação você está estudando mais diretamente para resolver problemas, né? Você está estudando para aplicar o conhecimento ou na sua prática profissional, por exemplo, no caso de uma especialização, mas no estrito sensu você também está estudando um conteúdo para você produzir algo, né? Eu acho que isso também serve para pós-graduação lato sensu, porque a especialização também envolve monografia, também envolve pesquisa, né? Mas no mestrado e doutorado isso ainda fica muito mais claro. Praticamente a gente lê textos para escrever um outro texto. Então, a gente faz revisão de literatura e a gente precisa, não só a partir dessa revisão de literatura, criar problemas de pesquisa, né, identificar qual é o objetivo da pesquisa que eu vou fazer, buscar algumas referências com relação ao que já foi feito na literatura com relação àquele meu tema, né, o que eu posso aproveitar desse conhecimento que já foi produzido, e a partir do que já existe, pensar no que eu posso avançar, contribuir, modificar em relação ao que já existe dentro de uma determinada área. A pós-graduação, a estrito sensu, ela vem nessa perspectiva. Eu vou conhecer o conhecimento que já existe a respeito de um tema, né, de um tema de interesse, de uma curiosidade minha, e a partir disso que já existe, eu vou formular um problema pessoal, que vai ter a ver com os meus interesses, vai ter a ver com as minhas curiosidades, vai ter a ver com as demandas da sociedade, né, da vida profissional. Eu sou professor no mestrado no Paradigma, por exemplo. Lá nós somos um Paradigma Centro de Ciências e Tecnologias do Comportamento, é uma instituição de pesquisa e ensino em análise do comportamento. E lá a gente tem esse mestrado profissional que tem essa característica de acolher profissionais que tenham na sua profissão alguma demanda, né, alguma dificuldade, algum problema diretamente ligado à sua prática profissional, à sua prestação de serviço ou outras formas de prática profissional. E aí a pessoa vai lá para o Paradigma tentar, por exemplo, desenvolver um método, uma intervenção, um procedimento, uma tecnologia para solucionar esse problema. Então, os problemas de pesquisa, eles vêm, né, de demandas profissionais, mas eles também têm conexões com demandas sociais. Quando a gente formula um problema de pesquisa, a gente tem 3 pilares, né, para pensar na nossa forma de pesquisar.
O primeiro pilar, obviamente, olha, alguém está entrando aí, acho que eu perdi aqui o... Já liberei aqui. Boa, você vai liberando, então? Vou. Então, quando a gente formula aí problemas de pesquisa, que é o que guia, né, toda a pesquisa, acho que uma das características que distingue as perguntas que um cientista faz das perguntas que outras pessoas fazem, ou das perguntas que os filósofos fazem, ou as perguntas que a religião faz, ou as perguntas que as pessoas no dia a dia fazem. Uma das características das perguntas científicas é que elas são sustentadas por esses 3 pilares. Quais são eles? Demanda social, ou seja, o que é socialmente relevante que seja pesquisado, né? O que a sociedade precisa que seja pesquisado, ou seja, que contribuições eu vou dar para o mundo com a minha pesquisa, ela vem resolver que problemas? Mas existem também problemas pessoais, que também, obviamente, precisam ter conexão com demandas sociais. Problemas pessoais que, por exemplo, podem originar da minha própria profissão, da minha própria atuação, na minha própria prestação de serviços. Além disso, existe as demandas científicas, que é o outro pilar aí que controla, né, a escolha de um problema de pesquisa. Então, e aí eu acho que é o que caracteriza, de fato, a diferença entre as perguntas que um cientista faz, um pesquisador faz, das outras pessoas, porque uma pergunta científica, ela é uma pergunta pautada naquilo que a literatura científica já conhece. Ou seja, a gente tem que se apropriar do conhecimento científico existente, né? Portanto, a gente faz isso revisando a literatura, pesquisando textos, lendo textos, e a partir desse conhecimento que já existe na literatura, esse conhecimento científico, esse reservatório de conhecimento científico, que a gente vai agora sim refinar um objetivo de pesquisa, um problema de pesquisa, pensando nisso, em como o meu trabalho vai avançar dentro do que já existe, vai contribuir, vai modificar, vai acrescentar esse conhecimento que já existe. Na pós-graduação Lato Sensu, ela tem objetivos diferentes. A pós-graduação Lato Sensu, ela não tem o objetivo de formar pesquisadores, ou seja, ela não necessariamente vai formar uma pessoa capaz de produzir por ela mesma conhecimento. Não, esse não é um objetivo da pós-graduação Lato Sensu, da especialização. Ensinar a pessoa a ser uma produtora de conhecimento, embora ela produza conhecimento. Por exemplo, nas suas monografias de TCC, mas não é um objetivo formar habilidades de um pesquisador. Então, qual que é o grande objetivo da pós-graduação Lato Sensu? É oferecer para o aluno o estado da arte de uma determinada área. Ou seja, o que existe de ponta, quais são as melhores práticas dentro dessa área que você está estudando. Então, se eu estou fazendo uma pós-graduação em psicologia, por exemplo, voltada ao transtorno do desenvolvimento, por exemplo, para lidar com crianças autistas e alguns outros transtornos de desenvolvimento, o curso todo é voltado para ensinar este profissional um conjunto de habilidades de atuação prática diante dessa população, ou seja, ensinar o indivíduo a intervir, a montar programas de ensino, a avaliar, né, a decompor comportamentos. Então, esse é o objetivo do Lato Sensu. Então, não é formar alguém que vai produzir conhecimento, mas oferecer essa pessoa o que há de ponta dentro da produção de conhecimento tecnológico a respeito de um determinado tema. Acho que tanto num caso quanto no outro, isso tudo envolve leituras, né, que eu estava voltando agora aos objetivos do curso, leituras que são muito diferentes do tipo de leitura que a gente faz até então. Na graduação, a gente também está aprendendo coisas pela leitura e está aplicando nos estágios, mas na pós-graduação isso tende a ser muito mais intensificado. A gente lê ou para aprimorar melhor as nossas habilidades de aplicação, de atuação, de intervenção no mundo, na realidade, né, pelo Lato Sensu, ou, além disso, estudando para se tornar um pesquisador e para produzir, a partir do que existe, um novo conhecimento. E isso envolve também habilidades de organização desse conhecimento. Como eu vou organizar o conhecimento que já existe e como, a partir do momento em que eu estou agora coletando, lendo, revisando a literatura, achando, pesquisando, como que eu também organizo esse conhecimento que eu estou começando a produzir.
Então, vocês vão ver nesse curso, em aulas de organização, planejamento, é uma aula específica sobre como fazer fichamentos, como fazer resumos, ou seja, como extrair informações de texto e como a gente organiza esse conhecimento em bancos de dados para que depois a gente possa usá-lo para construir uma monografia, para responder questões, né, para fazer trabalhos da universidade ou da pós-graduação, mas também, obviamente, para produzir um texto seu, né, para construir uma introdução, construir a sua própria pesquisa. Outras habilidades que a gente vai discutir são formas de se pesquisar e selecionar fontes de informação. Olá, Juliana, bem-vinda. Às vezes eu olho aqui de lado, gente, porque eu estou com duas telas, tá? Então, uma está aqui e eu estou vendo vocês aqui de lado. Bem-vinda. Então, acho que esse é um outro ponto, né? Que critérios eu utilizo para buscar informações? Né? Na pós-graduação Lato Sensu, geralmente, os cursos oferecem, né, e acho que tanto no Stricto Sensu quanto no Lato Sensu, as disciplinas que você vai cursar, geralmente oferece ementas que já tem ali nas suas referências a literatura que você vai ler. Mas, como eu disse, existem diferentes contextos em que você tem que, além da literatura que o próprio professor selecionou e organizou para você ler, você também vai ter que buscar, né, e encontrar novas literaturas, seja para construir um problema seu, seja para redigir um texto, seja para fazer um trabalho qualquer, você vai ter que buscar outras fontes. Então, a gente vai discutir técnicas de como criar palavras-chave de busca, como identificar as melhores bases de dados para se pesquisar, como pesquisar em bases da internet, por exemplo, Web of Science, como usar, sei lá, plataformas CAPES, enfim, como também pesquisar por meio de referências de artigos, que essa é uma técnica muito, muito utilizada, talvez a que eu mais utilizo, você encontrar um artigo clássico da sua área, um capítulo clássico da sua área, um texto clássico, e a partir buscar que pessoas citaram esse texto, e aí você começa a se atualizar no conhecimento que já existe, ou você pegar um texto mais recente da sua área e dar uma garimpada nas referências bibliográficas desse texto para descobrir quem esse autor está citando, e aí você vai achando também referência a partir dali. Existem buscas por meio de bibliotecas digitais, e existem formas de coletar esses dados, por exemplo, usando o que eu amo, o Sci-Hub, por exemplo, que é uma plataforma de distribuição gratuita de conhecimento, e eu acho que a gente pode também passar e mostrar aí como que se usa essas coisas, que eu acho que é uma fonte importante aí também de coleta aí. Ela não te ajuda a achar o texto, mas uma vez que você achou o texto, você chupa o texto para o seu computador. Uma outra habilidade importantíssima, né, e super requerida na pós-graduação, que vocês vão aprender aqui, vão exercitar ou aprimorar, é a habilidade de comunicação oral. Acho que tanto na pós-graduação Lato Sensu quanto na Stricto Sensu, é comum você ter que ler textos, ler pesquisas ou ler capítulos para apresentar seminários, né? A famosa apresentação de trabalho. No mestrado, no doutorado, isso é muito frequente. Então, é muito frequente que você leia um artigo e vai ter que ir lá na frente da turma, apresentar esse artigo para a turma, e a turma vai debater o artigo, enfim. Então, habilidades de comunicação oral e de organização e preparação de seminários para apresentação também vão ser discutidas ao longo desse curso e exercitadas também. Óbvio também, além disso, e acho que aí entra estratégias que estão por trás de tudo que a gente vai ver nesse curso, são as habilidades de planejamento e execução do estudo. Né? Acho que mais do que nunca, né, dentro da história de educação formal, o estudante agora de pós-graduação, ele precisa ter habilidades que a gente chama de autogerenciamento, que é o tema que a gente vai discutir hoje na aula de hoje. O que é esse autogerenciamento? Que envolve você criar condições para que você mesmo estude.
né, ou para criar condições para garantir que você vai estudar o que você precisa estudar, que você vai se manter engajado no estudo, ou seja, você vai organizar o seu mundo, o seu ambiente, para que esse estudo ocorra. Então, como eu planejo isso para garantir a execução do estudo em detrimento de outros comportamentos que ocorrem, de outras atividades mais prazerosas no imediato, enfim. Então, basicamente, tudo que a gente vai discutir no curso envolve ensinar você a se autogerenciar de alguma forma. Se autogerenciar ao estudar um texto, se autogerenciar ao organizar o conteúdo, se autogerenciar ao pesquisar e selecionar fontes, se autogerenciar para comunicar oralmente de maneira eloquente, de maneira clara, de maneira objetiva, planejar e executar esse estudo e também se autogerenciar, obviamente, na etapa da pós-graduação em estrito sensu, que é a mais árida, que é a redação do trabalho científico, né, que é a redação do mestrado, a redação da tese de doutorado, e no lato sensu, que seria a redação da monografia ou do trabalho de conclusão de curso. Tá? Então, isso tudo vai ser discutido, como eu disse para vocês, ao longo de 10 aulas. No final, hoje, eu vou apresentar os tópicos das aulas, eu deixei para o final, que eu resolvi apresentar em linhas gerais, mas eu vou contar um pouco da perspectiva que a gente vai utilizar ao longo desse curso inteiro, e no final eu mostro a lista aula a aula, e a gente comenta também. Tuane está aqui, desculpa não ter apresentado antes, Tuane está aqui, a Daniela Kran está aqui também, que são duas professoras desse curso, e também, além de professoras, elas vão ser supervisoras, monitoras, eu não sei como que a gente são supervisoras. A gente está, para as pessoas que se inscreverem no curso, né, continuamente, além dessa aula, vão ter, além do conteúdo teórico e das oficinas online, ao vivo, vão ter um acompanhamento quinzenal de desempenho no estudo. Então, a gente vai ter um sistema como se fosse de supervisão ou de mentoria, né? Acho que o termo certo seria mentoria quinzenal. Então, as pessoas vão trazer, a gente vão fazer planejamentos de como estudar de uma aula para outra, e a cada 15 dias a gente vai se encontrar, e a Tuane e a Daniela, que também são sócias diretoras aqui da Lupa, vão estar com vocês, acompanhando, e é fundamental esse processo, acho, por duas razões, não só para que vocês tenham, óbvio, uma mentoria mais especializada, individualizada, em que vocês possam discutir especificidades das suas dificuldades, discutir, né, o que tem funcionado, o que não tem funcionado, o que a gente precisa ajustar para que você consiga estudar de maneira melhor. Há também a troca de experiência entre vocês, que eu acho que é bastante rica. Então, acho que esse curso, acho que ele vai oferecer isso, uma troca de experiência, não só para que a gente conheça um pouco das dificuldades que as outras pessoas também têm, e eu acho que isso é importante, porque para a gente não se sentir um impostor, que eu acho que é muito comum a gente achar que só nós temos dificuldade de estudar, só nós não conseguimos nos organizar, só eu procrastino, né? Só eu começo a ler um texto e me perco nele e abandono no meio, só eu fico nervoso na hora de apresentar um seminário, só eu não sei escrever direito e não gosto do que eu escrevo, enfim. E quando a gente começa a compartilhar as nossas experiências, a gente vê que, na verdade, quase todo mundo sofre dessas mesmas coisas, inclusive eu. Eu também panico, às vezes, na hora que eu tenho que estudar e escrever. Às vezes eu me comprometo a escrever um artigo ou um capítulo de livro e faltando 5 dias para entregar, eu falo, meu Deus, que eu deixei de final porque eu estava cheio de coisa na vida, e eu falo, meu Deus, agora para que eu entrei nessa? Por que eu fiz isso? Aí eu fico 5 dias sem dormir, preparando coisas. Isso acontece também comigo, acontece com todas as pessoas, uma dificuldade de se organizar, planejar, manter o estudo como prioridade, porque a vida também é cheia de outras prioridades. Enfim, acho que esse compartilhamento de experiência acho fundamental para esse grupo. Primeiro, de novo, para a gente ver que não estamos sozinhos, para a gente conhecer os recursos, as estratégias, as fortalezas de cada um e como que essas pessoas têm se virado com isso. Então, eu acho que a gente também vai poder aprender uns com os outros aqui nesse curso.
com os modelos, e obviamente, para que a gente consiga, juntos, pensar soluções uns para os outros. Eu acho que a gente vai trazer um direcionamento, a gente tem protocolos, a gente tem estratégias, a gente tem técnicas, mas seria muito legal que a gente, ao longo desse curso, passássemos a ser parceiros de pensamentos. A gente pudesse ser pessoas que a gente pudesse trocar, que a pessoa que pudesse me ajudar a ver lacunas do que eu possa estar fazendo, e acho que uma parte importante do nosso autoconhecimento é produzido nesse momento em que a gente troca experiências. Então, portanto, um compromisso que eu queria pedir, fazer com vocês, de antemão, é que a gente seja bastante generoso uns com os outros, que a gente escute os outros, e mesmo que as pessoas estejam trazendo opiniões, soluções que são diferentes do que a gente acredita, e que a gente, mas que a gente se abra a isso, que a gente se abra a discutir as nossas vulnerabilidades, discutir as nossas dificuldades, que a gente se abra a ouvir a outra pessoa atentamente, com cuidado, com curiosidade, e o que acontece em Vegas, fica em Vegas. O que a gente conversar aqui nesse curso, eu espero que não seja dito fora daqui, especificando ninguém, né, expondo ninguém, a menos que a pessoa esteja junto e esteja tudo bem, ela autorize. Então, acho que vão ser 10 aulas de muito compartilhamento, e especialmente dessas dificuldades. A gente vai falar do que está pegando para cada um, né? E a gente também, como professor, vai dar os exemplos do que pega para a gente, do que é difícil para a gente, como que a gente tem utilizado, que estratégias a gente tem utilizado, né, para superar isso. Que, como eu disse, a gente se sente impostor só por quê? Porque a gente não conhece o que se passa dentro da pele das pessoas. Então, a gente vê as pessoas agindo no mundo e a gente tende a ver produtos finalizados, e a gente não vê processos. Então, a gente chega e vê a tese da pessoa, lê a tese e fala, meu Deus, como essa pessoa é incrível, como ela escreve muito bem, né? Eu queria escrever como ela, que organização, mas a gente não vê o inferno na vida da pessoa que foi chegar naquele produto. Né? Quantas vezes ela perdeu o sono, quantas vezes ela precisou tomar ansiolítico, quantas vezes ela pensou em desistir, quantas vezes ela não conseguiu, quantas vezes ela tomou bronca do orientador, quantas vezes ela sofreu pressão da família porque não estava se dedicando à família. E aí, né, diante desse produto bonito, acabado, que a gente vê, a gente não consegue perceber o que está por trás disso, mas quando a gente se está se colocando nesse papel e a gente começa a enfrentar todos esses obstáculos e todas essas barreiras, a gente começa a achar que o problema está com a gente, porque a gente não vê isso nos outros, a gente só vê isso na gente. Mas a verdade é que a gente não vê isso nos outros porque as pessoas não estão contando para a gente a miséria que é fazer uma pós-graduação. E ninguém nos prepara para o futuro, para o inferno, né, da pós-graduação, até a gente entrar nela de fato e descobrir quão difícil é passar por isso. Como as pessoas não preparam a gente para as dificuldades da vida, né? Minha mãe não tinha me explicado como era difícil criar uma família, meus pais não tinham me explicado que loucura que é criar uma criança, ninguém tinha me falado como é difícil abrir o próprio negócio, até você abrir o seu próprio negócio, então tem coisa que a gente só aprende na hora que a gente entra nele, né? Na hora que você se torna um empresário, na hora que você se torna um pós-graduando, na hora que você se torna um pai, depois que você se casa, e aí que você começa a descobrir as dificuldades que estão inerentes a todo o processo, que as pessoas simplesmente não estão falando. Então, fica isso. Gente, eu agora acabei de descobrir que eu não estava compartilhando a tela, mas a única tela que eu tinha compartilhado aqui era deixa eu abrir aqui, dos objetivos. Então, vou abri-la aqui. Está preparando aqui. Acho que eu vou ter que... Só um minutinho, que eu acho que meu PowerPoint deu problema. Bom, eu vou mostrar aqui de novo os objetivos, aí a gente vai fazer uma rodada de apresentações, tá bom? Mas deixa eu abrir aqui o PowerPoint de novo. Na verdade, a gente podia fazer isso, né, enquanto eu vou abrindo aqui.
Bom, eu mesmo não me apresentei devidamente. Eu sou o Saulo, sou um dos diretores da Lupa, um dos fundadores daqui da Lupa também. Eu sou psicólogo, sou doutor em análise do comportamento e, e tenho dedicado a minha vida, sou basicamente professor, né, o tempo todo e prestador de serviços dentro da área de educação. Então, dou aula em mestrado, dou aula na Lupa, dou aula em outros cursos, especialização, eu sou orientador de mestrado e na Lupa a gente tem se dedicado a ensinar pessoas a estudar, ensinar pessoas a aprender de maneira geral. E esse tem sido meu trabalho dentro da prestação de serviço na psicologia. Então, é um trabalho de ajudar pessoas a aprender melhor, tanto ensinando habilidades, estratégias acadêmicas, estratégias de estudo, mas também a gente tem trabalhado aqui com o desenvolvimento de habilidades cognitivas, ou seja, um conjunto de habilidades que permite a pessoa aprender também, formar conceitos, resolver problemas, abstrair, raciocínio lógico, aprender a fazer analogias, enfim, a gente também trabalha com esses repertórios aqui.